gente vai entrevistar uma pessoa muito famosa, porém muito criticada. Ela é artista, ela é brasileira, ou seja, ela é gente como a gente. Deem boas-vindas a Anitta Malfatti. Boa tarde, tudo bom? Agradeço pelos elogios. Imagina! Vamos se sentar? Começar o nosso programa? Claro, por favor, sente-se. Anitta, o que acha de começarmos falando sobre suas principais obras? Afinal, embora algumas pessoas odeiem admitir, são muito diferentes e vêm participando de diversos movimentos modernistas, não é mesmo? Sim, claro, por que não? Vamos lá. Então vamos começar. Começar pela obra O Burrinho Correndo do ano de 1909. Claro, esse foi, no caso, meu primeiro quadro. Ele antecedeu um pouco a minha viagem para a Alemanha, onde foi que eu conheci o expressionismo. Nossa, que legal! Realmente podemos perceber os seus traços são bem distintos. Vamos falar agora sobre O Farol de 1915? Sim, esse, no caso, foi quando eu estava vivendo nos Estados Unidos. Ele foi inspirado nas paisagens de Monhegan. E lá na costa leste americana, né? E, na minha humilde opinião, é um lugar muito bonito. Nossa, acho que eu já tenho até o meu destino das minhas próximas férias. Bom, vamos falar também sobre O Homem de Sete Cores, de 1916? Claro, esse foi um dos quadros mais complexos, na verdade, porque ao invés de misturar tintas nas paletas, eu colocava a tinta diretamente no quadro. Tanto é que, se você olhar, você vai ver que as cores, elas vão meio que se complementando, e essa foi a minha intenção. Nossa, com certeza é bem perceptível. Vamos falar também sobre a Ventania de 1917? Sim, esse eu coloquei muita emoção. Eu quis retratar toda a beleza do caos, da tempestade, como a gente pode achar coisas boas, até mesmo na ventania. Realmente, são quadros bem complexos, né? Deve dar muito trabalho para fazer tamanha beleza. E de onde surgiu Na toda verdade, essa inspiração? vieram de lugares bem sombrios e escuros de mim mesma. Quando eu tinha 13 anos, na verdade, meu pai morreu. E para uma criança aquilo foi bem confuso e... Bom, resumindo, foi bem difícil. Eu, num dia de tudo isso, cansada de tudo isso, eu resolvi ficar no meio dos trens. Mas eu acho que no fundo, eu sabia que eu tinha muito mais coisa para viver e acabou que eu saí de lá ilesa. Mas, embora eu tenha me esquecido de grande parte de coisas daquele dia, por conta de toda a agitação, a única coisa que eu me lembro é das cores. Cores, cores e mais cores. E quando eu saí de lá, eu estava determinada a realmente me dedicar à arte e mostrar tudo que eu tinha para oferecer. Uau, é realmente muito profundo. E a minha admiração por você só cresceu ainda mais. Não é à toa que você conquistou o seu lugar. Se não for pedir muito, será que você conseguiria me dar um autógrafo, pelo menos no final da entrevista? Oxe, vamos. É só trazer um papel e uma caneta que eu dou agora. Agora? Uau, sério mesmo que nos daria autógrafo? Por favor, traga um papel e caneta. Obrigada. Bom, eu escrevo como esquerda, mas quando eu aprendi a escrever, eu escrevi como direita, né? Eu descobri que eu tinha atrofia. E aí, por conta de todas as dificuldades, eu aprendi a me virar como esquerda e hoje eu sou canhota. Uau, quanta coisa você já passou na sua infância, né? Mas que tal você falar um pouquinho mais sobre você? Afinal, precisamos conhecer quem realmente é a Anitta Malfatti. Claro, eu nasci no dia 2 de dezembro de 1889 e meus pais são Samuel Malfatti e a Betty Krug. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Que legal! E que tal você falar um pouquinho mais dos seus estudos? Bom, eu inicialmente fiz minha alfabetização no Colégio São José. Porém, depois eu me mudei para a Escola Mackenzie, em 1897. Conhece? Sim, senhorita. Eu me recordo desse colégio. Ele está ganhando muita visibilidade atualmente. Sim, deveras. Em 1910, eu viajei para a Academia Real de Belas Artes depois que eu tomei gosto pela arte, quando minha mãe me ensinou as técnicas dela.
E foi bem depois da morte do meu marido, né? Então eu resolvi mudar a página. E em que ano você voltou para o Brasil? Então, no caso, eu voltei por volta de 1912, né? Porém, em 1915 eu voltei a viajar e fui estudar na Independent School of Art, né? E aprimorar minhas técnicas. E foi dentre esses anos que você pintou os seus melhores quadros, não é mesmo? Com certeza! Eu realmente fiquei muito inspirada durante esse período. E sem contar também as inúmeras críticas que você tem recebido, né? Ah, nem me fale, mas faz parte do processo. Realmente. E você teve mais estudos logo após voltar de Nova York? Ah, sim, com certeza. Eu nunca deixei de estudar, pra mim isso é muito importante. Pergunta que não quer calar. Como você conseguiu todo esse sucesso? Bom, na verdade não é um plano recente, né? Eu já vinha pensando nisso há muito tempo. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu estava determinada mesmo. E foi quando surgiu a oportunidade de eu colocar minhas pinturas na exposição de pinturas modernas, lá em 1917. Ao todo foram 53 obras e eu recebi realmente uma grande visibilidade, foi muito bom para mim. Muito legal. Mas e por trás de todo esse sucesso, houve dificuldades? Ah, com certeza, mas se tem algo que eu acredito é que isso faz parte do processo, né? Todas as críticas sempre são, não sempre legais, mas sempre construtivas. Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho por trás da sua fama, eu quero saber qual é a sua sensação de ter esse sucesso todo e de ter conseguido a admiração das pessoas pelos seus quadros. Olha, modestamente eu fico muito feliz. Ainda mais nesse meio que é sempre tão concorrido, ter a oportunidade de fazer diferença na vida, nem que seja de uma pessoa, é muito gratificante. Bom, eu consigo ver que você se orgulha bastante da sua carreira, não é mesmo? Sim, tenho muito orgulho por todas as partes boas e ruins que eu passei e ver que tudo isso deu frutos. Como valeu, não é mesmo? Não é à toa que as suas obras são um verdadeiro marco da arte brasileira. Mas, bom, Anitta, será que você poderia falar um pouquinho mais do seu estilo artístico e a sua evolução decorrer dos anos? Porque, afinal de contas, as suas obras sempre chamaram a atenção e elas são deveras muito importantes. Claro, inicialmente meu estilo era um estilo mais diferente, mais moderno. Por volta de 1967 eu ainda utilizava. Em 1915 e 16 eu focava bastante no cubismo e no expressionismo, né? Porém, depois de um tempo eu vi que já não me retratava tanto assim e eu resolvi mudar. E por volta de 1917 até 1923 eu utilizava retrato mais da vida dos brasileiros mesmo, sabe? A cultura brasileira em si. Realmente, você conseguiu expressar muito bem. Senhorita Anitta, será que você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua exposição na Semana de Arte Moderna? Claro, podemos. Foram no total 20 exposições, correto? Isso. A senhorita poderia detalhar algumas delas com exclusividade para nós? Claro, eu posso falar um pouco sobre um dos meus quadros, que se chama O Homem Amarelo. Ele, na verdade, foi inspirado em um imigrante russo que eu encontrei pela rua e eu olhei nos olhos dele e eu vi que ele estava muito desesperado e eu queria retratar isso na forma de arte. Também teve outro quadro meu que está em exposição que se chama Estudante Russa. Ele, ao contrário do Homem Amarelo, é algo mais simples e delicado. É algo normal, sem expectativas, sem nada de diferente. Olha, que belas ilustrações essa, Anitta. Mas será que ainda nos resta mais uma pintura de extra entre todas aquelas 20 maravilhas que foram expostas naquele dia? Ah, sim, sem dúvida. Um dos meus quadros, que é uma das minhas grandes paixões, é o Tropical. Nele, eu quis retratar toda a beleza do povo brasileiro, as frutas, a cultura. É um quadro bem colorido e que, na minha opinião, é um dos melhores que eu já fiz. Que honra é ter com tamanha exclusividade cada detalhe sobre as suas obras, ditas e sentidas por você mesma, Anitta. Não poderíamos ser melhor representados. Ah, obrigada. Anitta, agora que estamos citando sobre a sua exposição na Semana de Arte Moderna, será que poderíamos falar um pouquinho sobre o bafafá
que está tendo entre Vossa Senhoria e Monteiro Lobato? O público quer saber, não é mesmo? Ah, sim, claro. Aquele serzinho desprezível acha que porque é homem privilegiado pela sociedade pode mandar naquilo que é ou não é arte. Ele falou que as minhas obras são como pinturas que ornam as paredes de manicômios. E logo eu, que sempre retratei a minha vida na arte, insultar e falar que as minhas pinturas são isso, é me insultar. Mas ele não critica somente a mim, ele critica diversos pintores. Tudo isso porque na cabeça dele, isso é normal, ele realmente vive numa bolha. Sim, eu realmente imagino como você deve se sentir. E o que você acha sobre tudo isso? E toda a repercussão que vem tendo nos últimos tempos? Nós devemos admitir que a opinião de Monteiro Lobato é muito importante nesse meio. Importante. Havia tal ódio geral que um amigo da casa ameaçou os meus quadros com uma bengala, desejando destruí-los. Isso realmente me deixou muito mal. Eu fiquei anos afastada da pintura e isso é algo que eu realmente amo muito. Foi realmente tempos muito difíceis. Mas pude perceber nesse período que, apesar das grandes críticas, a senhorita teve bastante apoio de grandes pintores atuais, não é mesmo? Ah, claro! Eu não posso esquecer de citá-los. A Tarsila, o Oswald, o Pedro, eles realmente foram muito importantes. Sem eles eu não teria forças para conseguir seguir em frente. Eles realmente foram o impulso que eu precisava. Uau! Agora que, para encerrarmos esse assunto, que já lhe rendeu muitas noites mal dormidas, se Vossa Senhoria pudesse dizer algo ao Sr. Monteiro Lobato a respeito de seus comentários, o que diria? Claro! Esplêndido! Para onde eu olho? Ali para aquela câmera. Queridíssimo senhor Monteiro Lobato, permita-me dizer que seu comentário abalou muito minha sanidade mental. Mas agora olhando para trás e vendo tudo que passei, lhe devo meus sinceros agradecimentos. Sem toda essa sua falta de noção sobre a verdadeira arte, eu não conseguiria ver o quanto eu amo esse meio artístico. Minha vida está longe de ser normal. A arte em si não é normal. É um retrato da singularidade de cada indivíduo e sua maneira de pensar. Eu espero realmente do fundo do coração que você encontre a sua verdadeira arte. Assim, finalmente, irá ser livre do seu mundinho que acredita ser normal. É isso. Um beijo da Anitta. E a minha dica é essa para vocês. Estudem sempre. Não importa a carreira. Se vocês querem ser MC, se vocês querem ser médico, qualquer carreira que vocês escolham, é muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta.